Ser apaixonada por futebol, desde muito novo Gabriel foi se encantando com o esporte e tinha uma coordenação motora diferenciada dos demais colegas de sua idade. Cada dia que se passava, sua família apostava todas as suas fichas no talento do menino Gabriel, que desde muito novo foi moldado para se tornar jogador de futebol. Quando Gabriel tinha 8 anos, foi descoberto pelo maior capitão da história do futebol brasileiro, o eterno craque Zito. O mesmo que descobriu talentos como Robinho e Neymar, viria a descobrir mais um menino da vila. Até o momento, Gabriel jogava na escolinha do São Paulo, e em um jogo contra o time do Santos, Gabriel destruiu com o jogo. E assim o convite do Zito veio. E aí, garoto, você quer jogar no Santos? Imagina, você santista receber um convite do maior capitão da história do futebol brasileiro e ídolo do seu clube. Gabigol chega ao Santos e rapidamente chama a atenção da diretoria do clube, que começa a ser tratado como uma joia santista. E ao lado de Jean Scherer e Neymar, era tratado como uma realidade. Clubes de fora do Brasil começaram a consultar o Santos sobre a situação do menino, mas a família insistiu que Gabriel continuasse no Santos. Gabriel jogava de meio campo e marcava muitos gols para a sua posição. Assim o treinador resolveu colocá-lo como atacante, fazendo com que Gabigol deslanchasse, fazendo mais de 600 gols nas categorias de base. E foi assim que o Gabriel Barbosa Almeida começou a ser chamado de Gabigol. E desde 2009, o torcedor santista já marcava o rosto de um garoto tímido, aparecendo nos lançamentos de uniforme de qualquer outro evento que o Santos organizava. Era sempre Jean Scherer, Neymar e Gabriel. E cada vez mais o torcedor santista ia se familiarizando com o Gabriel, já que por fazer muitos gols na base e o Santos está em grande fase no futebol profissional, a mídia procurava um novo Neymar. Mas ele, diferente de outros jogadores que eram cogitados como o novo Neymar, ele sempre diz: eu procuro sempre ser o Gabriel. Desde muito novo sempre teve personalidade forte, e nas categorias de base do Santos, em final de campeonato, Gabigol cobrou pênalti de cavadinha, com o Santos precisando do resultado. Ali já dava para perceber que surgiu um novo craque do futebol brasileiro. E mesmo o moleque nas categorias de base, ele já enfrentava uma pressão de gente grande, já era convocado para as seleções de base da seleção brasileira e mostrava que o apelido de Gabigol não era por acaso, e que não era questão de nível de times que o Santos enfrentava. Na seleção brasileira, Gabigol fazia a mesma coisa contra grandes seleções de base do futebol mundial. O Santos sabia da joia que tinha em mãos e não queria perder seu jogador para clubes europeus. Então Gabigol, com seus 16 anos, já tinha uma multa de 50 milhões de euros no Santos. E assim, tão novo, com seus 16 anos, subiu para o time principal, às vésperas da saída de Neymar para o Barcelona. E assim o técnico Muricy Ramalho convoca Gabriel Barbosa para o jogo. E esse jogo seria a sua estreia oficial com a camisa do Santos, justamente na despedida do maior ídolo santista na época. Saía Henrique Dourado e entrava Gabriel Barbosa. E naquele 0 a 0 entre Santos e Flamengo, foi a tão sonhada e aguardada estreia de Gabriel Barbosa nos gramados brasileiros. E assim que Neymar sai do Santos, o Santos enfrentaria o Grêmio na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro de 2013. E tinha Neilton e Felipe Anderson como suas principais apostas para aquele ano. Rapidamente o Santos toma um gol e é dominado pela equipe do Grêmio na Vila Belmiro. No segundo tempo, Gabigol entra, Cícero cabeceia a bola e a bola bate na mão do zagueiro gremista. O juiz marca pênalti e após escutar o apito, o menino que fazia seu segundo jogo profissional corre para pegar a bola para bater o pênalti. Vai até o Dida pegar a bola. O Santos enfrentava uma pressão muito grande. Muitos falavam que o Santos iria cair após a saída do Neymar. E o Gabriel não sentiu a pressão e mesmo assim brigou para bater o pênalti. E o capitão na época, Edu Dracena, barrou o garoto ali e viu que o momento não era aquele. E o William José acabou batendo o pênalti. Ali o torcedor santista via que o Gabriel Barbosa não tinha essa de pipocar. Ele não tremia, ele gostava da responsabilidade, ele queria protagonizar em um Santos em crise. E de novo contra o Grêmio, dessa vez pela Copa do Brasil, Gabigol marca o seu primeiro gol profissional, recebendo o passe de Montijo. E o torcedor santista começou a pedir para que Gabriel jogasse mais. Via ali a sua única esperança de que o Santos voltasse a conquistar. Galera, é propaganda, tá? Pera aí, rapidão. É porque hoje nós tá falando sobre o Gabigol. Ouviu? Posso ler? Essa é a propaganda, olha ali. A conquistar títulos após a venda de Neymar. O Barcelona chegou a assinar um pré-contrato com o Santos pedindo a prioridade de compra de Gabigol, que após a investigação de venda de Neymar foi quebrado, mas o clube catalão já mostrava interesse na joia santista. O ano é 2014, o Santos contrata Leandro Damião por 45 milhões de reais, e por estar acima do peso, Leandro Damião precisava de 30 dias para entrar em forma e jogar no time santista.
foi o tempo suficiente para Gabriel mostrar o seu trabalho, e foi dos pés de Gabigol que saía o gol número 12.000 do time do Santos. E naquele ano de 2014, Gabigol terminou o ano como artilheiro do time, fazendo mais gols que a principal contratação do clube, mostrando que poderia dar conta do recado no Santos. E rapidamente o Santos se desfez de Leandro Damião. O ano é 2014, e Gabigol sentiu o gosto amargo de ser vice-campeão paulista com a camisa do Santos, mas mesmo assim mostrou protagonismo e frieza de gente grande. Na final do Campeonato Paulista, o Santos tinha acertado 3 cobranças e perdido uma, enquanto o Ituano tinha perdido uma e já tinha convertido seu último pênalti. No placar estava 4-3 para o Ituano. Estava nas mãos de um garoto de 17 anos bater um pênalti para empatar e ir para as cobranças alternadas. O estádio se calou quando Gabriel caminhava para bater o pênalti. E mais uma vez, Gabigol não sentiu o peso daquilo. Bateu assim, com gente grande, um jogador de muita qualidade. E ainda em 2014, o Gabigol entra para o cenário do futebol brasileiro sendo artilheiro da Copa do Brasil, mesmo com o Santos caindo nas quartas de final. E em 2015 e 2016, Gabigol é bicampeão paulista com o Santos e artilheiro do time em todas as competições, mostrando que todo o trabalho duro nas categorias de base do Santos estavam valendo a pena para o jogador. E assim fez com que o técnico Dunga o convocasse para a seleção brasileira, onde Gabriel marcou gols em amistosos e ganhou a confiança do técnico, que em 2016 foi convocado para jogar a Copa América Centenário com a seleção brasileira, mostrando bom futebol, mas a seleção do Dunga não tinha um bom entrosamento e acabou sendo eliminada pelo Peru. No mesmo ano, Gabigol é convocado para jogar as Olimpíadas no Rio, ao lado de Neymar e Gabriel Jesus. Era o trio sensação do campeonato, e acabaram conquistando o ouro inédito no Rio, e calando a boca de muitos críticos na época. Com o ouro inédito jogando bem, Gabigol certamente achou que teria chances com o Tite na seleção, mas quando a Internazionale de Milão anuncia a contratação de Gabigol, tudo começa a mudar na vida de Gabriel. Gabriel chega na Inter cercado de expectativa, e por ser brasileiro e canhoto, na Inter se esperava nele o mesmo futebol de Adriano Imperador. Com difícil adaptação na Inter, Gabigol amargava o banco de reservas, e quando entrava era apenas 5 minutos finais. A torcida gostava de Gabriel e se animava em ver em campo, mas o treinador não gostava do jogador. Falava que o mesmo era preguiçoso nos treinos, e um dia após o treinador fazer as 3 substituições, Gabriel sai do banco e vai para o vestiário, sem dar nenhuma satisfação, sem ao menos esperar o jogo acabar. Na Inter jogou apenas 10 partidas e marcou apenas um gol contra o Bolonha, sempre cercado de muitas polêmicas. Foi considerada a pior contratação da Inter nos últimos anos, por um jornal sensacionalista da Itália. Gabriel acabou perdendo espaço na seleção brasileira comandada por Tite, e o seu sonho de jogar a Copa do Mundo de 2018 foi ficando cada vez mais distante, até que Gabriel decidiu mudar de ares, e chegou no Benfica por empréstimo de uma temporada. Chegou com moral, recebendo a camisa 11 para jogar a Champions League. Mas também no Benfica, Gabriel acabou não tendo oportunidades e acabou se envolvendo em mais polêmicas em Portugal. No treino acabou se estranhando com Jardel e depois disso nunca mais jogou no time do Benfica, sempre ficando no banco até o final da temporada europeia. E mesmo recebendo propostas da Europa, Gabigol acerta o seu retorno por empréstimo ao Santos, para ter mais minutos em campo e recuperar o seu bom futebol. E em um time fraco de Jair Ventura, Gabigol chegou como a principal contratação do Santos, e mostrou que o que faltava para ele na Europa era oportunidades. Gabigol marcou 27 gols e tirou o Santos da zona de rebaixamentos para uma quase classificação à Libertadores. Eu digo quase, pois um jogo decretou a não classificação do Santos para a pré-Libertadores naquele ano. O Santos precisava de pelo menos um empate para se manter vivo na briga na zona de classificação para a pré-Libertadores. E em partida contra o Flamengo no Maracanã, Gabigol, que dificilmente perde pênaltis na carreira, bateu o pênalti e o César pegou. E mesmo Gabigol estando jogando no Santos, a torcida do Flamengo cantava no Maracanã: "Ão, ão, ão, Gabigol é do Mengão". A partir dali, a relação entre Flamengo e Gabriel começaram a mudar. Gabriel iria voltar para a Itália após o término do seu empréstimo, sendo o artilheiro do Santos e o artilheiro do Campeonato Brasileiro, fazendo a sua melhor temporada em gols na carreira. Até que no começo do ano, o Flamengo se acerta com a Inter de Milão, pegando Gabriel Barbosa por empréstimo para um grande projeto em 2019. Gabigol chega cercado de expectativa por ter sido o artilheiro do Brasileirão na temporada passada, e rapidamente corresponde ao que o torcedor queria, sendo o jogador da massa, que entende o que é ser Flamengo. Entende que o torcedor não quer mais um jogador comum, eles querem um torcedor dentro de campo, que vista a camisa e que jogue com raça, que provoque os adversários e que dê a vida dentro de campo. E junto a tudo isso, o Gabriel ainda faz gols, e nessa temporada superou os 36 gols marcados por Hernani Brocador em 2013, e é o maior artilheiro com a camisa do Flamengo nos últimos anos. A sua comemoração virou febre entre os torcedores do Flamengo,
E tudo que o Gabigol faz, o torcedor do Flamengo adere. A sua plaquinha de "Hoje tem gol do Gabigol" foi adotada por torcedores flamenguistas. E com Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabigol lidera um time que é líder do Campeonato Brasileiro e finalista da Libertadores da América. E por mais que tentem barrar o Gabriel na seleção, foram obrigados a convocá-lo pelo futebol que hoje apresenta no Flamengo. Certamente o Gabriel é o estilo de jogador que você não quer que jogue contra o seu time nunca, porque ele representa cada torcedor da arquibancada dentro das 4 linhas. E talvez a nossa seleção brasileira hoje não tenha mais graça por falta de jogadores como ele, que honra a camisa em campo e se entrega ao máximo para defender a camisa amarelinha. Muitos torcedores rivais podem odiar o Gabigol. O vídeo é muito grande, eu acho que não vai dar pra acabar ele, tá? Se você curtiu o vídeo, clique em gostei e se inscreve para mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Tchau! Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like aí, tá, galerinha?